senhores, bom dia. A gente é da Universidade Estadual do Maranhão e a gente veio apresentar. A nossa equipe ficou incumbida de falar dos sistemas embarcados, inovações, aplicações e impactos na segurança pública. Os componentes são Danilo Tasso Lucas Mendonça, Davi Jansen Pinheiro, Elias Thiago Pinheiro de Souza, Pedro Eduardo Santos Lima, que sou eu, Thiago Costa Nunes, Victor Roberto Silva da Rocha e Yuri Barbosa Martins. Nosso instrutor é o Major Paulo Edson Cutrim Silva. Vou passar para o próximo cadete que vai introduzir o assunto e assim continuamente ele vai sendo falado e introduzido. Certo, senhores, hoje vamos entrar no mundo dos sistemas embarcados. Fiquei incumbido aqui dessa missão da introdução, de falar um pouco sobre o que é sistemas embarcados, as vantagens, as desvantagens e os impactos. Então, esses sistemas embarcados não é algo do futuro, é algo que já está presente em nossas vidas e vem desde veículos autônomos até a sua presença em equipamentos médicos. E o que são os sistemas embarcados? É exatamente um sistema computacional que realiza funções específicas emendando hardware e software para uma maior eficiência. E está nas mãos da segurança, está na mão dos sistemas de câmeras, está na mão da automação industrial, está na mão da robótica, tudo isso para facilitar esses meios. E quais que são as vantagens? As vantagens é justamente a eficiência, o custo-benefício, ter um custo reduzido e segurança, né? E segurança. E claro que se tem vantagens, tem desvantagens. As desvantagens estão na complexidade, ou seja, para mexer nesses sistemas é uma manutenção complexa. Além disso, nós temos uma atualização, né, dificuldade de atualização e dependências no hardware. E o que são essas dependências no hardware? É exatamente uma falha no hardware pode ser crucial para aquele meio que está operando com aquele determinado sistema embarcado. E, em conclusão, esses sistemas vêm para transformar as nossas vidas e melhorar as atualizações de serviço, melhorar as questões de serviço, melhorar a nossa vida em si, a nossa vida cotidiana. Os objetivos dos sistemas embarcados eles giram em torno de um aspecto extremamente um conglomerado, é geral, né, com ênfase em contribuição para a segurança pública. É importante analisar esses conceitos e classificações dos sistemas, para que a gente consiga elencar as principais características deles. Com qual o objetivo do trabalho também é avaliar as vantagens e desvantagens dessa tecnologia no contexto de segurança pública hoje e apresentar exemplos práticos de aplicações e sugerir pesquisas futuras relacionando os sistemas. Porque os sistemas embarcados são dispositivos eletrônicos projetados para realizar uma função, e essa função geralmente é específica. Tem um conjunto limitado, geralmente em tempo real. Consiste em hardware, softwares que são integrados a mecanismos de sistemas e são caracterizados por terem recursos limitados, como processamento de memória, armazenamento de dados. E esses sistemas são encontrados em uma ampla gama de produção, como eletrodomésticos, automóveis, dispositivos médicos, sistemas de automação industrial e equipamentos de comunicação em geral, né? Ao contrário dos computadores gerais, eles podem executar diversas tarefas. Isso vai ser falado mais na frente pelos outros colegas. Esses sistemas eles também são otimizados para realizar uma tarefa muito específica de forma eficiente e confiável. Costumam operar com requisitos rigorosos de tempos, como no caso do sistema de controle de veículos, equipamentos de monitoramento médico, porque é necessário ali um cronograma, né, funcionar como temporizadores, enfim, porque vai ter uma atividade específica. A programação e design desses sistemas precisam levar em consideração aspectos como consumo de energia, custo de tempo de resposta e robustez. Então é importante a gente analisar os objetivos específicos desse sistema, sejam eles gerais, integrados, e isso vai ser falado mais na frente. Certo, então adentrando aqui na fundamentação teórica do nosso trabalho, eu vou falar um pouco aqui sobre o conceito de sistemas embarcados. Vou falar o conceito e também vou falar alguns pontos que eu considero relevantes para esse tema, né? Então vamos aqui nos slides. Os sistemas embarcados são definidos como dispositivos de computação
especializados, que combinam hardware e software para executar funções específicas de forma eficiente e autônoma. Diferentemente de computadores tradicionais, que são projetados para realizar uma ampla variedade de tarefas, os sistemas embarcados são desenvolvidos para resolver problemas ou realizar tarefas pré-definidas em tempo real. Então, o que seriam esses sistemas embarcados? Eles são basicamente a integração, a combinação do hardware com o software. O hardware, que é a parte física, a parte que você consegue pegar, e o software, que é a parte lógica, a parte de programação daquele sistema. E esse sistema ele vai ser desenvolvido para executar funções específicas e pré-definidas, E uma característica que distingue ele dos demais é que é em tempo real. É basicamente isso. Então, agora falando dos pontos que eu queria elencar, destacar como relevantes, o primeiro deles é a diferença entre os sistemas embarcados e os sistemas computacionais tradicionais. A principal diferença entre eles dois diz respeito basicamente ao propósito e a complexidade das tarefas que cada sistema vai executar. Os sistemas embarcados eles são feitos para fazer tarefas específicas, enquanto que os sistemas tradicionais eles executam uma variedade de tarefas, Então, um exemplo de sistema embarcado: o sistema de controle de um carro, de um automóvel, que ele vai ser responsável por averiguar a questão da velocidade e, por exemplo, a questão do consumo de combustível. Ou seja, são tarefas específicas e que são feitas ali em tempo real. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é justamente a integração entre a parte física, o hardware, e o software, que é a parte lógica do sistema. O hardware, que geralmente é composto de microprocessadores e também de sensores, enquanto que o software é a parte que vai executar, a parte de programação que vai executar as funções que foram estabelecidas para esse sistema. E aí, quando você tem essa junção e ela é feita de forma eficiente, isso colabora para que o sistema seja de fato confiável e possa atuar de forma eficiente e eficaz, O terceiro ponto que eu gostaria de elencar é a capacidade de operar em tempo real que os sistemas embarcados possuem. Eles possuem uma resposta a eventos em tempo real, ou seja, esse tempo de resposta que ele tem é o mínimo possível, é o mais rápido possível. Em comparação com os sistemas tradicionais, ainda que sejam rápidos, eles não chegam no mesmo tempo de resposta que os sistemas embarcados. Então é uma característica que diferencia os sistemas embarcados dos demais sistemas computacionais tradicionais, E o quarto e último ponto que eu gostaria de destacar é justamente a questão da eficiência energética, porque os sistemas embarcados eles são feitos, eles possuem uma característica de ter um baixo gasto energético, Eles são programados, eles são feitos para terem um baixo gasto energético, enquanto que os sistemas tradicionais eles consomem muito mais energia para que eles possam operar e desempenhar suas funções. Então, é basicamente isso. E agora eu deixo a palavra com o próximo componente que vai falar que vai dar continuidade à apresentação do trabalho. Obrigado. Dando continuidade à nossa apresentação, eu, o Cadete Elias, vou falar um pouco sobre a classificação e os tipos de sistemas embarcados. Marquês e Silva, eles dividiu em 3 grandes classificações. Isso foi uma forma dele compreender as aplicações específicas e os desafios associados ao seu desenvolvimento. Pode ver que aqui esse mapa mental requer um Sharingan, mas não é. É só um mapa mental para memorizar as classificações. Elas são o tempo de resposta, complexidade e funcionalidade. Passei o slide. Tempo de resposta.
refere-se ao tempo em que o sistema embarcado ele dá a determinada situação. Ele pode ser tempo real hard ou soft. O que quer dizer isso? Controle de tráfego aéreo. O controle de tráfego aéreo ele requer basicamente um sistema embarcado de forma instantânea, que tenha uma resposta instantânea para controlar aqueles aeronaves, porque se alguma coisa fugir, recapitulando, recapitulando, controle de tráfego aéreo, basicamente, me esqueci onde eu estava, mas vamos lá. Tempo de resposta. O tempo de resposta é basicamente a resposta em que um sistema embarcado ele dá a determinada situação. Ele subdivide em tempo real hard e soft. Isso quer dizer o quê? Que dependendo da importância em que a situação requer, será um sistema embarcado de tempo real hard e o tempo real soft. Por exemplo, um controle de tráfego aéreo, ele requer um sistema embarcado hard, que é um sistema real basicamente que é um sistema embarcado basicamente monitorado em tempo real. Já um sistema de streaming requer um sistema embarcado soft, que apesar de ter uma resposta rápida, ele pode ter um pouco de delay. Isso não vai afetar a eficiência. Já referente à funcionalidade, eles são subdivididos em dedicados e não dedicados. O dedicados basicamente é um sistema embarcado que está programado para fazer uma só função. Por exemplo, uma máquina de lavar roupa. Já os não dedicados, apesar de ser focados em uma função específica, eles possuem certa flexibilidade. Por exemplo, um drone com software customizável. O drone, apesar de ter uma funcionalidade específica, dependendo do software instalado, ele pode fazer outras aplicações, como por exemplo mapear uma área, por exemplo gravar algum certo de vídeo, entre outros. Já referente à complexidade, eles são simples, intermediário e avançado. Os simples, como eu citei anteriormente, por exemplo, um sistema embarcado do ferro de gomar roupa. Ele está condicionado a fazer um tipo só de tarefa. Já o intermediário, já que é uma complexidade e uma integração dos sistemas maiores, como o smartphone. E os avançados, que ele requer uma integração muito maior em comparação ao intermediário. E aí, os exemplos são as IAs e as redes neurais. Passei o slide. Por fim, vou falar um pouco sobre os tipos de sistemas embarcados. Eles são divididos em médicos, automotivos e indústria doméstica. Os médicos basicamente são ligados à saúde para monitorar. Os médicos são aqueles ligados à saúde, inclui equipamentos essenciais para o diagnóstico e monitoramento do paciente. Os exemplos são monitores cardíacos, ventiladores mecânicos e os dispositivos de administração e medicamentos. Os automotivos basicamente são aquelas tecnologias que englobam controle de motores, sistema de navegações, sensores de estacionamento, de veículos autônomos e etc. Não, tira esse etc. E veículos autônomos. Esses sistemas embarcados conferem uma maior segurança. Esses sistemas embarcados contribuem para uma maior segurança e eficiência energética no transporte. Por fim, tem aqueles relacionados à indústria e basicamente ao doméstico, né? Nas indústrias, os sistemas embarcados são utilizados na automação de processos produtivos, no controle de máquinas e monitoramento de desempenho. Senhores, eu vou continuar a apresentação. Agora eu vou falar especificamente das aplicações na segurança pública. Primeiro, monitoramento eletrônico e rastreamento de veículos. Sistemas embarcados permitem a utilização de tecnologias como GPS e sensores para rastrear veículos em tempo real. Esse GPS a gente está falando de principalmente o
sistema de dados do Centro Integrado de Operações Policiais, que é o CIOPS. Eles vão utilizar principalmente as imagens de câmeras para rastrear toda a movimentação do veículo em determinados horários. Esses sensores que a gente está falando é o OCR e o LPR. Não só eles dois, mas o OCR funciona assim. É um sensor óptico que reconhece padrões de escrita. E o LPR é o que reconhece placas licenciadas. O LPR funciona através de um sensor de vídeo e um computador que vai processar aquelas informações através de inteligência artificial, para ter mais precisão. Falando agora do uso de drones para vigilância e coleta de dados. Drones equipados com sistemas embarcados são amplamente utilizados para monitoramento aéreo em áreas de difícil acesso. Eles auxiliam na vigilância de fronteiras, busca por desaparecidos e coleta de imagens em tempo real, oferecendo maior eficiência em operações de segurança pública. Olha, se uma câmera, por exemplo, uma OCR de alta definição, ela consegue reconhecer uma placa que é minúscula, utilizando o processamento da inteligência artificial, no caso de reconhecimento de pessoas no acidente, ela vai se agir de forma muito melhor e muito mais eficiente. Porque o drone? Porque ele é uma câmera móvel com um processo computacional a tempo real. Então, ela é muito mais eficiente e, digamos que, para a proteção da vida, que é a principal função da segurança pública, ela é muito melhor, mais rápida e mais ágil e mais versátil. O problema é que ela é mais cara. Mas se imagina que uma câmera LPR, uma câmera OCR, ela consegue reconhecer uma placa que é minúscula. Uma pessoa, principalmente usando a tecnologia de uma câmera com visão térmica, ela vai se desempenhar muito melhor. Falando agora do suporte, a comunicação entre equipes de segurança. Tecnologias embarcadas são aplicadas em dispositivos de comunicação como rádios e sistemas de transmissão de dados, garantindo integração e coordenação entre as equipes. Isso aqui é o básico da comunicação de uma guarnição, que é o próprio rádio, o HT, o sistema de rádio da cidade inteira ser interligado e principalmente agora com a evolução da tecnologia, usar outros tipos de reprodução de sinal que sejam mais rápidos. Por exemplo, surgiu o 5G, que é uma forma de banda larga, mas o 5G é uma forma de processar a internet, o que é uma comunicação muito mais complexa. Então, a cobertura dela em mais áreas permite uma mais rápida comunicação e com mais informações. Por exemplo, um drone com a câmera usando 5G, ele vai conseguir passar muito mais informações para a equipe que está esperando a coleta de dados, e isso vai ser muito melhor e mais operacional. Vou falar também das vantagens e desvantagens da tecnologia. Vantagens: os sistemas embarcados oferecem automação e eficiência em processos reduzindo a necessidade de intervenção humana e aumentando a produtividade. Como eles são praticamente sistemas dedicados a uma certa função, eles vão fazer aquela função com muito mais eficiência. Não é uma forma geral, por exemplo, uma câmera que uma pessoa vai ter que ir lá vigiar. Isso vai depender da atenção dela. E uma inteligência artificial, como ela já foi moldada, por exemplo, uma que foi moldada para detecção de pessoas em acidentes, ela não vai precisar estar prestando atenção, ver a cor da roupa, não. Ela já foi treinada com diversos dados para reconhecer e imediatamente alarmar a localização e qual a situação. As desvantagens é que, apesar dos benefícios, esses sistemas apresentam desafios como o alto custo de desenvolvimento e implementação, especialmente em tecnologias avançadas. A implementação é complicada porque são sistemas complexos, por ser inteligência artificial, ela muitas vezes não, mas ela tem uma porcentagem de taxa de erro, então ela tem que ser muito bem treinada e analisada. Afinal, a melhor inteligência artificial é aquela que é supervisionada por um ser humano, para que ela não dê falsos alarmes e esse tipo de coisa. E também é o alto custo de desenvolvimento. Por ser um sistema dedicado, ele é muito mais complicado de ser implementado e de ser colocado. Então, ele oferece muito custo por ser uma coisa dedicada, mas ele é muito eficiente. Então, tem que balancear entre o que vai gastar e qual vai ser o lucro, entre aspas, que vai vir disso. Agora eu passo para a próxima pessoa. Bom, senhores, me chamo Cadete Thiago e vou dar continuidade ao assunto de sistemas embarcados.
E aqui eu vou trazer como poderia ser feito, né, um exemplo prático em sala de aula, né? Ou seja, ideias que poderiam ser geradas ali no ambiente da PMGD, que poderiam facilitar a vida de nós, policiais militares, dentro do ambiente de aquartelamento. E isso aqui, que eu estou trazendo para os senhores, é plenamente pensável, é plenamente calculado, e é possível em um ambiente em que você tem controle, em que você conhece o conceito de sistemas embarcados, né? A gente poderia inicialmente desenvolver um sistema de controle de acesso utilizando o Arduino e o Raspberry Pi. O controle de acesso eu já deve imaginar o que é, né? É controlar o acesso a determinado local, a determinado, vamos dizer, o alojamento, a reserva de armamento, algum ambiente, ou até mesmo dummies, né? E aí você poderia criar um sistema com sensores e atuadores, né? Você tem sensores e você tem alguns atuadores, um servomotor, um relé, uma chave fechadura, que vai controlar o acesso a um determinado ambiente, como eu falei, a reserva de armamento ou alojamento. Para você aí que não sabe o que é o Arduino ou Raspberry Pi, são plataformas de sistemas embarcados em que você consegue conectar sensores analógicos ou digitais, e você consegue inserir nessas plataformas um programa, você consegue programar para pegar esses dados que são lidos pelos sensores e aplicar esses dados de alguma forma para movimentar alguma coisa, seja uma movimentação digital ou uma movimentação física também, por exemplo. Você pode, a partir do leitor biométrico de uma pessoa, pedir para uma fechadura abrir. Tudo isso por essa ponte que você faz ali no Arduino ou no Raspberry Pi, por exemplo. Para quem nunca viu um Arduino ou Raspberry Pi, nós temos aqui um exemplo de uma placa delas. Tem várias placas do Arduino, essa aqui é bem barata, né? A versão Uno, uma versão bem compacta, simples, que você tem aqui portas analógicas, portas digitais, que são de entrada e saída de dados, né? E você consegue, por meio dessa entrada aqui, principal, inserir um programa, inserir um código que vai ser feito em C ou em linguagem de blocos, né? Dependendo do que você estiver utilizando, para que peguem esses dados que são coletados e utilizem em alguma função, né? E também nós temos aqui o Raspberry Pi, um pouco mais completo e até mesmo mais caro que o Arduino, com funções um pouco mais avançadas, né? Que você pode aqui até hospedar sistemas inteiros, rodar um sistema operacional, fazer um servidor aqui, fazer toda uma mini arquitetura de servidor cliente você consegue fazer com o Raspberry Pi, de modo que você consegue trabalhar bacana aquele conceito de redes que nós estudamos também, você consegue fazer com isso aqui, além, é claro, das funcionalidades que você tem aqui no Arduino. Outro sim, ainda com base nesse modelo, a gente poderia fazer a restrição e monitoramento de entrada desses ambientes controlados. Quando eu falo disso, eu digo em criar um sistema que você registre horários de entrada e saída de alguns militares no local. Poderia fazer o controle do horário de chegada, de horário de apresentação dos militares a partir, por exemplo, de um sensor biométrico ou um sensor de reconhecimento facial. Tudo isso que nós já vemos em alguns locais, como shoppings, empresas, que você vê esses sistemas aí que podem ser facilmente criados por um cadete da Polícia Militar, que com o conceito de sistemas embarcados, facilmente consegue desenvolvê-lo usando as práticas de lógica de programação e conhecimentos de eletrônica também, conhecimentos simples de eletrônica. Você consegue criar uma miniatura de como esses sistemas poderiam ser utilizados na vida real, né? E como eu falei, é possível hospedar um sistema de controle inteiro, um sistema de controle e gestão inteiro dentro de uma plataforma daquelas, como por exemplo o Raspberry Pi, especificamente o Raspberry Pi, né? Com essa atribuição mais ampla e específica, né? Por exemplo, o sistema de controle de partes e despachos, né, na PMGD, que a gente não tem, mais aí afora nos outros batalhões, na polícia inteira, é utilizado o SEI, mas a gente, enquanto cadete, não sabe, não tem acesso direto, não tem instrução sobre como utilizar o SEI, né? E nós carecemos, a verdade é que carecemos um pouco da utilização do SEI. E por que não, para exercitar ali o conhecimento em sistemas embarcados, em tecnologias aplicadas à segurança pública, a gente não criar um microsistema que rode ali só dentro da PMGD para o controle de partes e despachos, né, que poderiam ser acessados por todos os cadetes. Ainda também poderíamos fazer a criação ou controle de escala de serviço interno, né, uma coisa que nós poderíamos ter também um sistema que fizesse isso muito mais prático e muito mais simples e público no contexto que a gente tem atual. E ainda assim, se tratando aqui do conceito de sistemas embarcados,
Você pode me perguntar, Thiago, eu vou ter que comprar uma plaquinha dessa, já estamos com o salário apertado, vou ter que comprar uma plaquinha dessa, vou ter que aprender microeletrônica, tudo do zero, vou ter que aprender ali a programar. Sim, mas também não. Você poderia simplesmente vir aqui num simulador online, que poderia ser facilmente utilizado no ambiente virtual da PMGD, e aqui você pode simular o Arduino com vários sensores, uma gama de sensores, uma gama de microconceitos de eletrônica, conceitos fundamentais ali de eletrônica e programação, lógica de programação, com programação em blocos aqui, né? E também o Raspberry Pi. E aí você poderia trazer isso aqui no ambiente da PMGD, no ambiente virtual, e integrar esses conceitos. Claro que com uma grade curricular um pouco maior, né, para você poder trabalhar esses conceitos fundamentais de eletrônica. E ali a mão na massa mesmo de como seria criar e desenvolver um sistema um sistema embarcado, né? Um sistema que utiliza esse conceito que nós estamos trabalhando aqui nesse trabalho. Mas é plenamente possível fazer uma atividade prática com os conceitos aqui apresentados. E de maior importância, entendeu? E é necessário que a segurança pública tenta essas mudanças e ela adira, ela se beneficie, né, dessas aplicações desses sistemas embarcados para a melhor produtividade da segurança pública e do policiamento nosso, tanto preventivo, extensivo e preditivo.